Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia. Na aula de hoje, dando prosseguimento na nossa série de vídeos, na qual nós estamos desenvolvendo a loja chamada Jordan Shoes. Hoje nós vamos para a parte do seguinte card. Na aula anterior, nós já fizemos a criação do projeto web, a gente já tem ali, teoricamente, que está ali na parte de revisão. Daí a gente vai para essa tarefa que ia ser feita, que é a revisão do código e criação do CSS. Então a gente vai ter que revisar o nosso HTML para poder criar um CSS adequado para a formatação da nossa página index. A gente tem que ter atenção para as tags semanticamente, usar regras de nomes de classes para identificar cada elemento HTML e fazer o máximo de formatações CSS e, se possível, aplicar alguns conceitos já de responsividade. Se não for possível tudo, obviamente a gente pode fazer isso numa próxima tarefa, que obviamente é a tarefa seguinte, que é sobre responsividade. Então, olhando lá para o nosso Figma, a gente tem aqui o nosso Style Guide. Se a gente pressionar aqui Shift 2, a gente consegue fazer um zoom. A gente tem aqui as cores, tem as fontes que a gente vai utilizar no nosso projeto. Eu já peguei o código da fonte arquivo e da fonte Space Grotex, que a gente vai utilizar, e já separei essas fontes também para a gente poder utilizar no nosso projeto. Vou clicar aqui em Jordan Shoes Desktop, Shift 2, porque o nosso objetivo é fazer com que a página que estava assim, na aula anterior, que foi feito só para a gente colocar o conteúdo principal, fique desta forma que está sendo apresentada aqui, tudo bem? Então, para isso, lá no nosso código, já está aberta a nossa página HTML, eu vou abrir aqui o arquivo do CSS, vou salvar para que a página fique aberta em tela. Já peguei o código de cores e aqui dentro do nosso CSS, na parte superior, eu vou colar. Antes do seletor global, eu vou utilizar o seletor root para indicar que eu vou trabalhar com essas cores aqui como padrão no meu projeto. Então eu vou trabalhar aqui com a Brand Color, vou colocar aqui underline para manter uma padronização, que é a cor da nossa marca, que é essa tonalidade de azul, um Dark, que é uma cor escura, um White Soft, que é um branco entre um branco e cinza ali, um branco com um pouquinho de cinza, e um White, que é o branco mesmo. Basicamente a gente vai colocar inicialmente isso aqui de código CSS, mas a gente ainda vai colocar mais coisa. No nosso index, a gente vai ter que fazer algumas alterações. Eu preciso colocar as fontes aqui do Google. Então eu já peguei o código delas e vou colar elas aqui. Abaixo da tag do metachar7, eu vou teclar Enter e colar o código das fontes. Colei. Daí a gente tem aqui essas três linhas que eu vou deixar na descrição do código para vocês, que é da fonte arquivo e da fonte Space Grotex. Se a gente olha no Figma, se a gente for clicando em cada elemento, por exemplo, esse elemento que está aqui em cima, que é o Top Fixed, e entra em detalhes dele e seleciona o texto, a gente vê que a fonte principal é a fonte arquivo. E se a gente for ver na maioria do Figma, é a fonte arquivo. Somente o preço tem a fonte Space Grotex. Então o que eu vou fazer? Lá no nosso CSS, depois do seletor global, eu vou logo fazer uma formatação para o meu body. Eu vou definir coisas bem simples. Eu vou definir que a largura do meu body vai ocupar 100%, a altura eu quero que seja 100%, e eu quero que o fonte family seja a fonte arquivo, que é arquivo. Se não tiver a fonte arquivo, ele vai ter que colocar uma fonte sans serif, que é uma fonte sem serif. Então, inicialmente, é isso aqui que eu preciso fazer. Indo lá na nossa página, percebam que já mudou aqui um pouquinho a formatação. A gente vai fazer a formatação do CSS naquele esquema, do geral para o particular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o card do Trello, para não atrapalhar a gente. Aqui no nosso Figma, a gente tem que fazer a formatação desse elemento superior. Ele tem 1920, porque a largura dele é de um elemento Full HD, e ele tem uma altura de 64 pixels. Ele tem o fundo, que eu tenho certeza que é aquele fundo soft white, e a fonte está em tamanho negrito e tamanho 24. Então, o que eu vou fazer? Esse elemento que está lá em cima, eu tenho que identificar ele aqui no meu arquivo index. Então, descendo aqui no meu arquivo index, o foco e a atenção vai ser aqui dentro do body. Eu tenho uma section que tem aquela informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma class para ele, chamada top underline fixed, que é o nome que está escrito lá no projeto do Figma. Eu estou usando só esse nome como referência, tudo bem? Mas eu poderia só colocar o nome top, por exemplo. Beleza. Lá no CSS, ponto top underline fixed, o que eu vou definir? Largura, width, altura 64 pixels. Daí o que eu vou fazer? Fonte, weight, eu vou colocar aqui 500, que é para que ele fique com peso de negrito, 400 é regular, 500 é um peso de negrito, né, um negrito mais suave, que é um semi-bold, e 600 é o semi-bold ou bold em alguns tipos de fontes. Mas a gente está utilizando no nosso projeto as fontes 400, 500 e 600, que é regular, semi-bold e bold, basicamente. Daí eu vou colocar aqui um display flex, vou colocar align items center e justify content center. Só isso? Não. Tem um detalhe aqui que eu esqueci, que é o background color var. Eu tenho que colocar aquele white soft, que é um branco suave.
Beleza? Então basicamente são essas as formatações que eu vou colocar para essa parte superior aqui da nossa página. Beleza? Próximo elemento que a gente vai fazer é esse seguinte, eu vou selecionar ele, o nome dele aqui no projeto se chama Hero, é o nome que eu vou utilizar, e eu tenho aqui a referência de que ele tem a largura total e tem 400 de altura. Vai ter uma imagem de fundo e depois a gente vai ter que organizar os textos ali dentro, beleza? Então o que a gente vai fazer? Aqui no HTML nós temos uma section que tem aquelas informações todinhas, então eu vou colocar aqui para ele a class Hero, para indicar que é o meu container que vai acomodar todos esses conteúdos aqui, beleza? Lá no CSS eu vou fazer as seguintes formatações. A classe Hero vai ter aquele esquema ali, olha, eu vou pegar logo aqui esses códigos aqui para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. Vai ter 100% de largura, mas vai ter 400 pixels de altura. O background não vai ser background color, vai ser background image. Eu vou utilizar aqui o URL, entre parênteses, entre aspas duplas ou entre aspas simples, eu vou fazer o seguinte, ponto, ponto, que é para eu voltar um nível. Vou entrar na pasta images e vou pegar a imagem aqui do Michael Jordan, que é o image michaeljordan.png. Essa aqui é a imagem que eu vou colocar, beleza? Então vou só subir aqui um pouquinho. Indo lá na nossa página, percebam que já apareceu, beleza? Só que se você olhar com calma, a imagem do Jordan está um pouco mais para a esquerda, não é? Então a gente vai fazer aqui alguns pequenos ajustes para que a gente possa posicionar melhor essa nossa imagem e ajustar. Quando a gente define imagem de fundo, geralmente a gente define background repeat, no repeat. Deixa eu colocar aqui no repeat, que é para não repetir a nossa imagem de fundo. A minha imagem tem exatamente 1920 por 400. Ela tem um tamanho exato, então eu não quero que ela repita. Outra propriedade que a gente pode trabalhar é o background size, que a gente pode definir geralmente as opções contain ou cover. Nós vamos trabalhar com a opção cover nesse nosso trabalho. Apesar da gente ter mudado aqui duas propriedades, olhando lá no nosso projeto, parece que aparentemente não mudou nada, tá? Mas é importante a gente fazer isso para garantir que o nosso background vai ficar com uma configuração adequada para as especificações do nosso projeto. Feito isso, ainda tem a opção do background position, que é super importante. No nosso caso aqui, a gente vai definir center, bottom. Lembrando, essa primeira definição aqui é do alinhamento do eixo X, que é horizontal, e a segunda do alinhamento do eixo Y, que é vertical. Beleza, observem que eu consegui fazer com que a imagem do Michael Jordan fosse um pouco mais para a esquerda, conforme o exemplo que a gente tem aqui no Figma. Agora eu vou fazer aqui o uso da letra Z e vou procurar fazer um zoom especificamente para essa área aqui. O nosso foco e atenção vai ser para esse pedaço. Percebam que a gente tem um conteúdo numa parte central que ocupa como se fosse mais ou menos o miolo da página. Se eu fizer Ctrl-, a gente percebe que a gente tem aqui como referência essa parte de baixo. Então percebam que a gente tem um espaço à direita e um espaço à esquerda. Então quer dizer que esse conteúdo de texto que está dentro do Hero, ele precisa ocupar uma área menor do que 100% da tela. Eu não tenho em números absolutos qual é essa medida, mas eu sei que ele vai ter que ocupar sempre uma área tendo um espaço à esquerda e à direita, beleza? Então eu vou ter que fazer uma formatação especificamente para esse conteúdo. Então nós vamos fazer ajustes, inclusive, no nosso HTML. Aqui no nosso código, eu vou no HTML e na parte especificamente do Hero, eu recomendo que vocês selecionem, recortem e criem uma divisória interna e coloque esse conteúdo dentro dessa divisória, para que a gente defina que ele vai ter uma classe chamada Hero Content, que é o conteúdo do Hero. Então isso daqui é extremamente essencial da gente fazer. Beleza, lá em Style eu vou definir que o Hero Content, eu vou definir para o meu Hero Content um width de 80%, uma altura automática e um color var white, que é para ficar com a cor branca. Basicamente é isso que eu vou fazer inicialmente. Olhando lá para o nosso projeto, observem que a gente tem aqui agora na cor branca, como a gente tem aqui o exemplo. Porém, a gente tem que fazer com que esse conteúdo fique centralizado. E para isso, no elemento Py, que é no Hero, eu vou pegar e trabalhar o Display Flex com a Line Item Center, Justify Content Center. Dentro do Hero, eu vou deixar aqui uma linha de espaço para poder só melhorar a legibilidade desse código. Com isso, eu vou procurar centralizar o conteúdo. Percebam que eu consegui fazer com que ele ficasse mais ou menos no esquema que está aqui. Deixa eu fazer aqui Shift 1, depois selecionar, Shift 2, a gente vai ter um zoom melhor. Beleza? Então a gente conseguiu fazer com que ele ficasse exatamente numa posição ali, um pouco mais à esquerda. Aqui está com 80%, eu poderia colocar 70%, 90%, isso depende de como a gente vai querer que ele fique posicionado. Beleza, agora eu tenho que fazer as formatações desses elementos aqui, do texto, texto, texto. Lá no nosso código, basicamente o primeiro aqui, dentro do Hero eu tenho uma div, que eu tenho a logo. Dentro da logo eu tenho o texto do Jordan, que a fonte é 24. Depois eu tenho um texto abaixo, que tem a fonte
32 e depois também a fonte 24. Então, 24, 32, 24, beleza? No nosso HTML, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer um ajuste que é super importante. Essa parte aqui não é recomendável que a gente crie um span. O ideal é que a gente defina uma tag H1. Mas por que tag H1? Porque Jordan Shoes é o nome da nossa marca. Ela é o tópico principal na nossa página. Então, eu mudei de span para H1, beleza? Foi só isso que eu mudei. E a gente vai fazer essas formatações do H1, H2 e do P que estão dentro do Hero Content. A gente vai fazer a formatação de uma forma bem rapidinha aqui, ó. Hero Content, H1, fonte, size 24px. Por enquanto, só isso aqui. Outra coisa que eu posso fazer é um margem bottom, que é colocar uma margem abaixo. Eu vou colocar uma margem de 20 pixels entre as linhas. Com isso, percebam que eu consegui aumentar a fonte e mudei o espaço aqui. Vou fazer o mesmo esquema ali para o H2. Então, eu vou copiar o mesmo seletor para baixo, só que vai ser H2, a fonte é 32, também vai ter uma margem bottom de 20. Vou fazer aqui o mesmo esquema para o parágrafo, lembrando que do parágrafo é 24, a medida é a mesma, se vocês observarem do H1 para o P. Então, o que eu posso fazer aqui é vírgula, ponto, hero, content, P, que eu vou trabalhar basicamente as mesmas formatações. Beleza? Salvei. Com isso, percebam que a gente já tem um espaço legal e os tamanhos conforme a gente tem as especificações aqui no projeto. A gente já tem a distribuição do conteúdo. O texto está muito próximo aqui do parágrafo, não é? E se você observar, ele não está tão próximo aqui. Então, o ideal seria que a gente mexesse na formatação do parágrafo separadamente. Então, eu vou pegar aqui fora a formatação do parágrafo e eu vou definir só o line 8, que é a altura da linha. Se está 24, eu tenho que colocar 34px, pelo menos. Com isso, percebam que eu já aumentei o espaço aqui entre eles. Beleza, conseguimos fazer essa parte aqui da formatação do Hero e do conteúdo interno do Hero. Agora a gente vai para uma parte que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que é essa parte do conteúdo principal da página de fato. Esse conteúdo principal, se vocês observarem, conforme a gente vai passando a seta, a gente percebe que a gente tem um conteúdo central e a gente tem um conteúdo atrás. Então essa parte de trás aqui representa o main da nossa página e essa parte aqui central é uma section que tem um conteúdo de texto e depois tem uma listagem de produtos. Vamos olhar no nosso HTML e perceber que a gente tem uma estrutura parecida. A gente está com uma estrutura próxima. Então aqui abaixo nós temos uma section que tem os textos, depois tem uma outra section internamente com uma divisória que representa os cards. Essa section aqui, ela é a section que representa a nossa listagem de produtos, essa section. Só que eu recomendo que vocês façam aqui o seguinte, por questão semântica, eu vou recortar esse conteúdo, criar uma tag main e colocar todo esse conteúdo dentro da tag main. Por que dentro da tag main? Para representar essa parte aqui que vai ocupar 100% da tela. 100%, que é a parte do fundo mesmo. Já essa parte de dentro é a section que vai me mostrar os produtos. Então, essa section seguinte aqui, eu vou definir a class produtos, beleza? Vou só teclar um Enter aqui para poder facilitar a visualização. Essa parte aqui de texto, a gente também vai ter que separar numa divisória. Por quê? Se você selecionar, você vai perceber que esse conteúdo aqui, ele é uma div dentro dessa área. E ele tem um nome específico. Se você for vendo aqui os detalhes, você tem heading e items, que é a lista de produtos lá embaixo, e heading lá em cima. Então eu vou recortar isso aqui, criar uma div, vou colocar o conteúdo do H3 e do parágrafo lá dentro, vou colocar uma class chamada heading. Eu posso colocar heading produtos, por exemplo, heading, underline, underline, produtos, beleza? Se você quiser dar os espaços assim, você pode fazer que fica inclusive mais fácil para poder ler, fica mais legível. Se não, você apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Então a gente tem aqui essa definição. Essa parte da section interna, essa aqui é aquela que está bem no meio mesmo, que é essa todinha aqui. Essa section é a nossa parte de itens. E para poder ficar mais específico, eu vou definir que ela é uma lista, underline, underline, produtos. Ela é a minha lista de produtos. E essa divisória é o card. Eu vou só teclar Enter para poder facilitar a visualização. Eu vou definir aqui class card, underline, underline, produto. Então aqui é o card do produto. Tem um card do produto, dentro da lista de produtos, a gente tem um heading de produtos que está na section produtos. Parece ser muita coisa, mas não é não. Lá no nosso style, a primeira coisa que a gente vai fazer é a formatação da main, sem ponto na frente, porque é uma tag HTML, que vai ocupar aqui de largura 100%, de altura eu quero que ela tenha também 100%. Beleza? Em princípio, eu tenho que me preocupar com isso daqui. Depois a gente vai trabalhar com os displays para poder melhorar o conteúdo e centralizar. Próximo passo é para eu fazer com que esses conteúdos ocupem uma área menor do que a tela total. Dentro da main, a gente tem aqui produtos, que é essa área. Beleza? Então a classe produtos vai ter um if de
80%, a gente pode colocar 80, 90, eu vou testar primeiro com 80 para ver se fica interessante, beleza? E o height 100%, tá? Então eu tenho aqui basicamente essa parte aqui, que é a área de produtos. Você olhando aqui parece que não mudou nada, mas a gente vai logo fazer algumas coisas para poder agilizar. Se a gente posicionar a seta aqui em cima, a gente percebe que a gente tem aqui 80 pixels acima e a gente tem a mesma medida abaixo dessa área de produtos. A gente pode definir um margem block, que é uma margem para cima e para baixo, de 80 px, 80 pixels, para essa área especificamente da nossa parte de produtos. Beleza? Com isso, percebam que a gente já vai ter um espaço aqui em cima e a gente já vai ter um espaço aqui embaixo. Beleza? Outro detalhe é, se você quiser visualizar essa área, eu recomendo que você faça o seguinte. Lembre-se que produtos está dentro da nossa área da main. Então a main é maior e produtos é um pouco menor. Então eu vou colocar aqui antes um border de 1 pixel solid na cor red, só para a gente poder visualizar mesmo. Não é nada para ficar no nosso código continuamente, só é para teste. Com isso, percebam que a gente já consegue visualizar aqui os limites da nossa área. Como é que eu faço para colocar isso aqui ao centro, como a gente está vendo aqui? Isso aqui tem que ficar centralizado. Lembre-se que produtos está dentro de main, então main é o elemento pai. Então eu vou colocar aquelas 3 linhas básicas do display. Então vou só subir aqui, pegar um display flex com Align Item Center, Justify Content Center e colar aqui para baixo. Então, main, flex, Align Item Center, Justify Content Center. Fez isso, observem que a gente já conseguiu centralizar o conteúdo. Se a gente achar que 80 não ficou legal, a gente pode colocar 70% de largura, não tem problema. Percebam que a gente tem que fazer isso daqui. Já conseguimos fazer. Agora a gente vai para esses elementos que estão aqui dentro. A gente tem um heading, e se a gente selecionar ele, o heading especificamente, a gente vai perceber que a gente tem um texto lá dentro que tem um tamanho 32 e depois o outro texto tem um tamanho 24. Então 32 e 24. E se a gente perceber, eu quero que vocês percebam e prestem atenção no seguinte, esse heading aqui, ele tem uma largura de 590 pixels, tá? Então eu vou focar a atenção nesse aspecto. De produtos, a gente tem um heading, underline, underline, produtos. E nesse heading eu vou definir o width dele de 590 pixels, vou definir a altura de 100% do espaço disponível para ele e vou definir aqui basicamente só por enquanto esses tamanhos. Com isso a gente percebe que não tem muita mudança, né? Se você quiser colocar uma borda para ele também, vou até colocar aqui uma borda, só que ao invés de red eu vou colocar blue, que é o azul. Blue. E percebam que a gente vai ter ele bem aqui, não é? Como ele está dentro aqui, produtos, a gente tem que também trabalhar com Display Flex. Eu vou trabalhar com Display Flex, jogar o Display Flex com os alinhamentos para produtos, e daí ele fica centralizado, só que está um do lado do outro. A única coisa que eu vou ter que mudar aqui, e antes, é o Flex Direction Column, que é para ficar em coluna. Então, produtos vai ter Display Flex, Flex Direction Column, Align Item Center, Justify Content Center. Beleza, feito isso aqui, percebam que a gente conseguiu ter o conteúdo centralizado conforme a gente tem aqui. Só que aí a gente tem que fazer as formatações para que eles fiquem exatamente aqui. Esse aqui fica centralizado, 32 e o outro com tamanho 24. Beleza, lembrando que a gente tem lá dentro do heading, H3 e P. Então a gente vai lá fazer a formatação dele. Ponto heading produtos H3, text Align Center, fonte, size, 32 pixels. Basicamente isso. Eu vou colocar aqui um margem bottom, que é uma margem abaixo de 20 pixels, para manter aquele padrão que a gente está trabalhando de pelo menos 20 pixels de espaçamento abaixo dos elementos. Com isso a gente tem aqui o espaço. Agora a gente vai para essa parte do parágrafo, que eu vou pegar a mesma ideia de formatação aqui, colar para baixo, mudar aqui o seletor para P, que é parágrafo. Não tem alinhamento, o alinhamento é à esquerda, a fonte é tamanho 24 e eu não preciso necessariamente deixar o margem bottom em 20, eu vou ter que mudar esse margem bottom aqui, tá? Então percebam, esse margem bottom, inclusive, deixa eu apagar ele aqui, eu não quero que ele influencie no que a gente vai fazer agora na parte seguinte. Percebam que a gente conseguiu fazer a formatação, só que, se você prestar atenção, entre esses elementos a gente tem um espaço também aqui, ó. Aqui está de 72, mas a gente vai procurar manter esse padrão, manter os 80 de espaçamento pelo menos. Então, aqui o nosso heading produtos, ele vai ter um margem bottom de 80 px. Poderia ser 72, como está lá especificado no projeto. Se você quiser colocar 72, aí ele fica com 72 aqui, e aí depois a gente tem o conteúdo dos cards, beleza? Percebam que a gente começou a deixar o nosso conteúdo mais orgânico. Agora eu vou tirar essa borda azul aqui, que não tem necessidade dela ficar.
gente não precisa ter essa borda azul, está começando a ficar mais interessante. Falta agora a gente fazer a formatação dos nossos cards. Para fazer as formatações do card, a gente vai ter que fazer algumas alterações. Eu vou fazer um zoom especificamente para um card, e daí eu tenho, dentro desses cards, eles estão dentro de itens, eu tenho aqui card, eu tenho um elemento selecionado. Se eu selecionar o card, eu tenho uma área para acomodar uma imagem dentro dessa área que eu tenho a imagem. Então eu tenho uma área grande, que tem 384 por 200, e eu tenho uma imagem que é um pouco menor dentro dela. Ela tem um tamanho original dela. Depois a gente tem os textos. Observe que esses dois textos estão agrupados, que é detalhes, e depois a gente tem o preço separado. Então a gente tem três partes dentro do card. A gente vai fazer uma refatoração do nosso código aqui do HTML do card. Então, focando a atenção só para o card, a div class card produto, eu vou dar aqui só um enter para deixar os espaços. Essa parte da imagem aqui eu vou recortar, vou criar uma tag figure e vou colar esse conteúdo dentro. Mas por que isso? Porque essa tag figure, ela vai ser o fundo da imagem. E aqui a gente tem a imagem, beleza? Essa é a primeira coisa. A segunda é essa parte aqui do H3 e H4. Eu vou selecionar, vou criar uma div, vou colar o conteúdo H3 e H4, H4 e H5 na verdade, e vou colocar esses dois conteúdos que vão ser detalhes. Então class, aqui no caso card, underline, underline produto, underline detalhes, tá? Ou detalhes. E depois a gente tem o preço aqui separado. Não preciso colocar ele dentro de uma divisória, tá? Mas se você quiser definir uma classe para ele, você poderia sem problema. Inclusive, ele não precisaria ser H6, ele poderia ser um P, por exemplo, um parágrafo simples, sem problema. Então a gente tem figure, card, produto, detalhes e preço, e a gente tem que fazer a formatação. Lá no nosso CSS, o nosso card, underline, underline, produto, ele vai ter a seguinte configuração: 384 pixels de largura, a altura vai ser 326 pixels, beleza? Eu vou colocar aqui uma borda só para a gente conseguir visualizar ele lá em tela, de 1 pixel solid green. Por enquanto só isso aqui. Então definir largura, altura e definir uma borda só para eu conseguir enxergar o meu card, underline, underline, produto. Beleza, feito isso, percebam que a gente tem aqui o card. E percebam que a gente tem aqui o card nessa referência. Lembrando, a parte da figura vai ter que ter 200 pixels, depois ela vai ter um espaço de 24 acima e abaixo, os elementos, né? Mas no caso é detalhes que vai ter essa diferença. E a gente vai trabalhar isso daqui. Então, dentro do card de produto, a gente tem um figure. A gente vai definir que ele vai ocupar 100% do espaço disponível para ele, mas ele vai ter uma altura, um height, de 200 pixels. Beleza? Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. Então aqui a gente vai ter 100% do espaço disponível e 200. Para esse conteúdo ficar centralizado, eu vou ter que trabalhar aqueles esquemas do display flex lá e tudo mais. Então eu vou pegar aqui um display flex, lá em item center, justify content center, e vou colocar aqui para o meu figure do produto, porque ele é o container da minha imagem. Display flex, lá em item center, justify content center, com isso eu consigo centralizar o meu conteúdo aqui da imagem do tênis. Só que se você perceber, aqui tem um fundo. Se a gente selecionar exatamente essa parte aqui, ele tem um fundo que é aquele F3, F7, que é aquele white soft, que é um cinza bem suave. Então o que eu vou definir aqui? Um background color var, traço, traço, white soft, que na verdade é um cinza bem suave. No meu monitor não aparece muito bem, mas talvez no de vocês vai aparecer melhor. Tá aqui, ó. Beleza? Apareceu já. Agora a gente vai focar a atenção aqui para detalhes e para o preço, especificamente. Se a gente for olhar lá no Figma, basicamente o que a gente tem aqui, detalhes, é a mesma fonte, arquivo, só muda aqui no preço a fonte. Mas aqui em detalhes, a gente tem aqui o tamanho 18 e depois o tamanho 16. Então 18, 16, o de baixo é a cor azul. E a gente tem um espaço de 24 pixels acima e 24 pixels abaixo. Basicamente a gente tem que focar a atenção nisso daqui. Então, lá no nosso card produto underline detalhes, a gente vai definir que ele vai ter um margem block de 24 pixels. Por enquanto isso daqui, só para que vocês tenham atenção com relação ao container. Então a gente vai ter 24 em cima, 24 embaixo, beleza? Depois a gente tem ali basicamente o preço. Lá do nosso card produto underline detalhes, a gente tem que fazer a formatação do nosso título e subtítulo. Em card produto underline detalhes, o que for da tag H4, eu vou definir um font size de 18 pixels, um line
8, que é uma altura de linha de 28 pixels. Com isso eu vou ter um espaço interessante entre elas. Com isso, percebam que eu consegui mudar aqui o tamanho só do texto. Agora eu vou mudar aqui do H5, que é o próximo elemento. Vou fazer a mesma cópia de conteúdo, vou colar para baixo, mudar aqui para H5, só que aí eu tenho fonte 16, aqui 26, e o meu color vai ser var, brand color, que é a minha cor ali, basicamente, que vai representar provavelmente um link ou a cor da minha marca exatamente. Beleza, com isso, percebam que a gente conseguiu fazer a formatação aqui. Se a gente observar, é isso aqui basicamente que a gente tem. Agora a gente tem o preço. Se a gente selecionar o preço, a gente sabe que a fonte agora é diferente, que é a Grotex. E a gente tem aqui o tamanho 20 para ela. Então o que eu vou fazer? Aqui dentro de card produtos, não é dentro de card produtos detalhes, né? É dentro de card produto mesmo, exatamente, né? Então dentro de ponto card underline produto, o que for a tag H6, que é o meu preço, eu até posso colocar aqui uma descrição, eu vou definir um fonte size. Eu vou definir aqui fonte size, vou definir a altura de linha, no caso 18, 28, e vou definir um fonte family. Fonte family, como é Space Grotex, eu tenho que colocar entre aspas. Pode ser entre aspas dupla ou entre aspas simples. Space Grotesque. Se não tiver, eu quero que ele coloque uma fonte sans serif. Então, basicamente é isso aqui. Então, 18 altura, 28 altura da linha, fonte Space Grotex. Feito isso, a gente vai perceber que já apareceu aqui. Agora, eu vou tirar essa borda verde lá do nosso card. Vou tirar essa borda verde aqui, vou apagar. A gente vai conseguir ver o card especificamente, ele está pronto, feito, bonito, beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa fazer alguns cards a mais para que a gente possa ver se de fato o nosso conteúdo está legal. Eu vou fazer aqui Ctrl- para poder visualizar, selecionar o título, Shift 2. A ideia é que a gente tenha pelo menos 6 tênis de referência. O meu CSS, por enquanto, está pronto. A gente vai fazer alguns pequenos ajustes ainda. Lá no meu index, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um card de produto, beleza? Eu vou copiar ele para baixo. Eu vou ter uma segunda cópia, vou teclar Enter, vou copiar, ter uma terceira, depois uma quarta. Eu vou colocar aqui pelo menos 4 cards para que vocês consigam perceber que a gente vai ter aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Professor, eu quero colocar todos. Então, bora colocar 5, 6. Uma coisa que eu recomendo é não percam tempo mudando o título, subtítulo e preço, imagem, que isso a gente vai fazer depois dinamicamente, beleza? Daí, a gente tem aqui 6 tênis, só que eles estão um abaixo do outro, beleza? E a gente precisa que eles fiquem um ao lado do outro, enfileirados, formando como se fosse uma grade. A gente pode trabalhar com display grid ou com display flex. A gente vai trabalhar por enquanto com display flex. Lembre-se, esse conteúdo aqui é a nossa lista de produtos. Então, produtos, essa área grande, e os tênis, lista de produtos, que é lista produtos. Então, lá no nosso CSS, aqui onde está a lista de produtos, deixa eu só vir depois do heading, card, não está aparecendo aqui, né? Então a gente tem o heading, card, a gente já tem o card. Então, antes aqui do card produto, especificamente, é por uma questão de organização, tá, pessoal? Você poderia fazer lá embaixo, não tem problema. O nosso lista underline produtos, ele vai ter um display flex. Percebam, display flex. Eu coloquei só isso aqui por enquanto para a lista produtos. Olhando lá para a nossa página, vejam que eles já ficaram um ao lado do outro, beleza? Como eu quero que ele quebre a página, eu vou definir que ele vai ter um flex wrap com a propriedade wrap, que é para ele poder dobrar, né? Para ele poder quebrar. Com isso, percebam que a gente já conseguiu quebrar aqui, né? E daí o que a gente faz? Percebam que coloquei o flex wrap. Eu tenho que saber qual é o espaço que tem entre esses elementos. Entre esses cards, a gente tem um espaço em torno de 32 a 40 pixels. Eu já olhei ele anteriormente. Então, eu vou definir aqui um gap de 32 pixels para esses elementos, que é um espaçamento entre esses elementos, que é um espaço entre eles. Não está aparecendo muito bem aqui, mas se tivesse a borda ia aparecer. Aí você diz assim, professor, mas só estão aparecendo 2, eu quero que apareçam 3. Eu vou garantir que o meu lista produtos tenha toda a área de espaço utilizada. Então eu vou definir aqui width de 100%, um height de 100% para ele ocupar toda a tela. Aqui no display flex eu já fiz wrap, gap, eu vou colocar só um align item center, um Justify Content Center para poder centralizar, beleza? Eu vou só pegar essa parte aqui e colocar um pouquinho para baixo para poder organizar melhor. Então a gente fez aqui as formatações do Flex, fizemos as formatações de dimensão. Com isso a gente tem essa situação. A gente tem 2 cards por espaço, beleza? A gente tem 2 cards por espaço. A gente pode fazer com que o nosso elemento pai
do lista produtos tenha um tamanho um pouco maior. Lembrando, essa área vermelha é o nosso elemento produtos. Então, se eu subir aqui, eu vou mudar a largura dele para 100%. Beleza? Então, produtos vai ter uma largura de 100% do espaço disponível, vai ter uma altura de 100%. Beleza. Feito isso, percebam que a gente vai conseguir aqui ter a disposição dos 3 tênis em fileiras. Tudo bem? Eu vou tirar essa borda vermelha aqui dele. A gente tem uma borda vermelha que não tem sentido dela existir aqui. Salvar. Percebam que a gente já tem a formatação aqui do nosso conteúdo próximo do que está aqui. Professor, mas por que não está bem parecido? Lembre-se, o meu computador tem uma resolução de 1366. Já esse nosso design do Figma tem uma resolução de 1920, que é Full HD, por 1080, que é bem diferente da minha. Beleza, a gente conseguiu fazer as principais formatações do CSS para a nossa página. Então, basicamente, eu vou salvar as alterações, vou deixar a descrição desses códigos todinhos aqui. Geralmente eu deixo um link para um arquivo Markdown, para que você possa ler depois, dar uma olhada com calma. E também vou deixar o repositório aí para vocês, tudo bem? Então, na aula de hoje, basicamente, a gente trabalhou a formatação CSS da nossa página para procurar deixá-la o mais próximo possível do que está pré-estabelecido aqui no projeto. A aula de hoje, basicamente, vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!